É isso aí, é o bom horário da Avenida. Uma das histórias mais interessantes do bairro do Tijuco é o pão molhado. O pão molhado é um tempero feito no molho de galinha para ser servido junto com o pão. E era um tiragosto muito utilizado no bar do Zé da Bia. Bia não era a esposa do Zé, era um frasco de barro feito para armazenar a cachaça na época. E era servido ali, geladinha. O tiragosto era o pão molhado naquele molho de galinha. Os jovens que naquela época frequentavam o bar do Zé da Bia e que ali consumia esse pão molhado no molho de galinha, passou a receber essa denominação a partir do momento que eles foram desafiados para uma partida de futebol. Então nasceu daí o time do pão molhado, daqueles que consumiam o pão molhado no tempero da galinha. Bem, e um outro time que enfrentava o pão molhado era o pé de porco. E depois os dois grupos, os dois times se uniram e criaram a cultura do pão molhado. E daí nasceu um bloco carnavalesco, nasceu esse time de futebol e nasceu o Clube do Pão Molhado, que é no bairro do Tijuco, perto da saída do trevo que vai para São Paulo. Então vamos conhecer um pouquinho da história do pão molhado com alguns que participaram desta criação. O clube começou no futebol, né? O primeiro jogo foi num campo que tinha lá na Água Limpa. Foi lá jogar uma pelada, de lá resolveram fazer um time. Fazer pelada, juntou 22 e fizeram uma pelada. E dali resolveram fazer, vamos fazer um time. Aí fizemos dois times, né? Até nessa primeira partida eu não participei não, porque o pão molhado começou em 74. Eu só comecei a participar em 76, né? A banda, se não me falha a memória, assim, começou em 77. O primeiro ano que desfilou foi em 77. E acho que desfilou 30 e poucos anos na banda. Aí, com as baixas de alguns, a ideia foi acabando o gás da turma, já estava pouquinha gente, aí resolvemos a não desfilar mais, né? Isso iniciou, deve ser lá nos anos 65, quando o Zé da Bia me pediu que eu fizesse um caldo e também os pedaços de galinha que era servido no bar. Bom, como eu tinha muitos filhos, eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar no orçamento da casa, eu enfrentei o caldeirão de galinha. A turma ia jogar futebol e depois do futebol encontrava no bar do Zé da Bia, saía do bar do Zé da Bia e retornava ao bar do Zé da Bia. E no bar do Zé da Bia tinha uma galinha, fazia uma galinha famosa lá, um tiragosto lá, e o pessoal comia galinha, sobrava o caldo, a turma começou a molhar o pão. Aí o Zé Oreno, muito gozador, ele passava toda a tarde lá, via. No sábado a turma já comendo, já tinha acabado o frango, a turma molhando o pão, aí começou, a turma do pão molhado, e ficou a turma do pão molhado. Por causa de comer o resto o caldo do frango com pão. A receita era um frango, ou dois, como ele quisesse, a quantidade eu não me lembro. Eu punha de molho no vinagre o frango, passava uma água quente e depois com os seguintes ingredientes para ficar um caldo gostoso: cebola, alho, orégano, louro, pimenta do reino, uma pimentinha e um caldo de galinha para refogar. Refogava bem
e punha bastante água, porque ele gostava e os clientes dele lá gostavam era do caldo. Então a gente fazia aquele caldo bem grosso e era servido com pão lá no bar do Zé da Bia. Depois ele começou a vender o pão molhado mesmo, né? E no princípio ele não vendia pão molhado. A turma pegava um pão e sobrava o caldo ali da galinha e eles molhavam, né? Depois ele começou a vender, o pessoal começou a passar lá e pediu, me dá um pão molhado, me dá um pão molhado. Aí ele partiu o pão e punha o caldo, até virou um comércio para ele, né? Isso foi anos, deve ter sido de 8, uns 10 anos servindo isso. Só que o bar não era desse jeito, né? Não era um prédio, era bem diferente. Era um sobrado baixo, uma casa baixa. Hoje é um prédio lá, mas é no mesmo local. A história do pão molhado se confunde um pouco com a história do bar do Zé da Bia, onde tudo começou. O Everaldo continua com os negócios do pai. E a Bia, todo mundo achava que a Bia era a esposa do Zé, mas não. A Bia era essa peça, né? Uma peça utilizada para servir a cachaça. Sempre ali com umas 10 horas, né? E minhas filhas levaram junto com as meninas, colegas lá do bar da Tia Maria, que no caminho às vezes abria o cadeirão, tirava uma moela, uma asinha, né? Achava aquilo uma delícia, né? E era muito interessante. Depois que passou, que eu parei de fazer, que elas começaram a contar. O coronel do nosso 11 Regimento do Batalhão Tiradentes queria que, neste momento, é integrante da banda do Pão Molhado há muitos anos. Eu queria, o que é o Pão Molhado para o senhor hoje? O Pão Molhado é a própria relacionamento de amizade que nós temos aqui em São João del Rei. Só pra te ver, dei a volta por cima e voltei pra você. Eu vim de longe só pra te ver, dei a volta por cima e voltei pra você. Eu quero poder ainda ser feliz, ouvir o sino da matriz. Segura aí! Ó minha terra querida, pode comer. Eu andei vagando por aí, mas nunca me esqueci. De quê? Do meu lado verde e branco, todo mundo. Ó pão molhado, esperei o ano inteiro pra chegar em fevereiro, reviver minha raiz, ó pão molhado. Esperei o ano inteiro pra chegar em fevereiro, reviver minha raiz. Eu vim de longe só pra te ver, dei a volta por cima e voltei pra você. Eu vim de longe só pra te ver, dei a volta por cima e voltei pra você. Eu quero poder ainda ser feliz, ouvir o sino da matriz. Ó minha terra querida, eu andei vagando por aí, mas nunca me esqueci. De quem? Do meu lado verde e branco, ó pão molhado. Esperei o ano inteiro pra chegar em fevereiro, reviver minha raiz, ó pão molhado. Esperei o ano inteiro pra chegar em fevereiro, reviver minha raiz. Eu vim de longe só pra te ver, dei a volta por cima e voltei pra você. Eu vim de longe só pra te ver.